pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Psicologia Social. O tema da aula de hoje vai ser atitude. A gente vai entender o que é atitude, o conceito e seus principais componentes. Vamos lá? Então, o que é atitude? Atitude representa as avaliações e as preferências em relação a objetos, atividades, pessoas, grupos, ideias, etc. Então, a atitude, de uma maneira muito simplificada, seria o quanto você gosta de algo ou não gosta de algo, a sua valência em direção a um objeto social. Quando a gente está lá no Facebook, a gente dá thumbs up ou thumbs down, o joinha ou o dedinho para baixo, significa que a gente está fazendo uma avaliação de que o que a pessoa disse ali, sobre a ideia que está sendo passada, e a gente está demonstrando uma atitude com isso. Então a atitude é uma avaliação de preferência, o quanto você, de certa maneira, gosta de algo, se sente inclinado para aquilo. Tudo bem? A atitude pode variar de extremamente positivo ou extremamente negativo, passando por estados de ambivalência e conflito. Ou seja, a gente pode ter uma atitude muito positiva em relação a algum objeto social, aprovar bastante, gostar bastante, ou muito negativa. Mas a gente pode também passar pelo meio, ou seja, não ter nenhuma atitude positiva nem negativa, em direção a alguma coisa. Não preferir nem preterir algo, Isso também é atitude, As atitudes são formadas pelas experiências de vida e socialização, processos comuns de aprendizagem, como reforço, modelagem, ou seja, as atitudes que a gente desenvolve, elas são formadas pela nossa experiência de vida, pela convivência com outras pessoas, pelo processo de socialização. Tudo bem, gente? Vamos ver alguns exemplos de atitudes? Eu não gosto de música clássica, então isso é uma atitude. Outro exemplo. Eu estou insatisfeito com o meu trabalho. Interessante notar que as atitudes são muito utilizadas no campo da psicologia organizacional. Por quê? Porque um dos motivos é que eles são muito preditores de comportamento. E a gente vai falar disso um pouquinho mais depois. Mas pesquisa de clima organizacional é muitas vezes uma pesquisa de atitudes. Identificar qual é a atitude que as pessoas têm em relação à empresa, a valores da empresa. Outro exemplo, eu não gosto de bebidas alcoólicas, Isso é uma atitude. Outro exemplo de atitude, eu gosto de ir para o trabalho de bicicleta. Outra atitude, eu não tenho opinião formada sobre as cotas raciais. Novamente falando, lembra que a gente não precisa ter uma valência só positiva ou negativa, a gente pode ter uma valência neutra. Nesse caso aqui, a garota está expressando uma atitude neutra em relação às cotas raciais. Então, o que é atitude? Primeira coisa sobre atitude é uma organização duradoura de crenças e cognições em geral. Então, toda atitude é um componente de crenças. Se eu tenho uma atitude que eu gosto de bicicleta para o trabalho, eu vou ter algumas crenças como andar de bicicleta é saudável, andar de bicicleta é relativamente seguro, é seguro, eu posso andar de bicicleta. Eu posso ter crenças que andar de bicicleta e pensamentos ajuda no trânsito, porque eu desafogo o trânsito, é menos um carro no trânsito, etc, etc. Na atitude em relação às bebidas, eu posso achar que bebidas fazem mal para o meu organismo, que alteram o comportamento, que fazem mal para o sujeito, por isso eu tenho uma atitude negativa. Então todas as atitudes elas têm um componente de crenças e cognições que é relativamente duradouro, não se modifica com facilidade. As atitudes são dotadas de carga afetiva pró ou contra um objeto social definido, aquilo que a gente falou, que é a atitude, ou você tem preferência sobre alguma coisa, ou você pretere alguma coisa, ou seja, você não gosta em relação àquilo, você se afasta daquilo, ou você se aproxima daquele objeto social, que pode ser uma ideia, pode ser grupo, pode ser pessoas. A atitude predispõe para a ação coerente com as cognições e afetos relacionados ao objeto. Ou seja, se eu tenho uma atitude favorável a andar de bicicleta, eu tenho maior probabilidade de andar de bicicleta. Se eu tenho uma atitude favorável às cotas raciais, eu vou, de repente, voltar para aquela pessoa, aquele candidato à presidência que defende essa ideia. Então, predispõe esse comportamento meu de votar, de maneira geral. Então, a atitude geralmente está coerente com os elementos cognitivos e afetivos que compõem a atitude. Por último, a atitude possui um componente cognitivo, ou seja, do pensamento, crenças, ideias, afetivo, ou seja, das emoções, e comportamental, que é o comportamento em si. Vamos seguir em frente? Então, o que é o componente cognitivo da atitude? Na atitude social, tem-se
uma representação mental do objeto social. Ou seja, se eu estou falando de andar de bicicleta, eu vou pensar sobre todas as coisas relacionadas, vou ter uma representação mental sobre andar de bicicleta. Se eu estou falando sobre cotas raciais, vou falar, ter uma representação mental, ou seja, eu tenho ideias, crenças do que são as cotas raciais, o que elas significam, quais são as consequências dela em relação a esse objeto social. Envolve também, o componente cognitivo envolve pensamentos e conhecimentos a respeito do objeto social. Né? Então, esses conhecimentos e pensamentos, dependendo dos conhecimentos que a gente trabalha, a maneira que a gente trabalha ele, é possível mudar a atitude, por exemplo. Alguém pode pensar que andar de bicicleta é perigoso, e que o armamento pode diminuir o assalto, e que o álcool destrói a personalidade. Todas essas crenças influenciariam em atitudes. Se de repente, às vezes, eu trouxer novas informações, eu talvez possa mudar a atitude. Por exemplo, se alguém acha que andar de bicicleta é perigoso, a gente pode tentar trazer estatísticas que demonstram que talvez andar de bicicleta seja menos perigoso de andar de carro. Na verdade, é isso mesmo, né? Tem algumas estatísticas que demonstram que a chance de morrer estando na bicicleta é de aproximadamente 1 em 500, enquanto morrer estando num carro é de 1 em 200, né? E enquanto estando numa moto é de 1 em 50. Então, quando eu demonstro a uma pessoa que talvez a bicicleta seja mais segura, ela pode mudar a atitude sobre ir para o trabalho de bicicleta, por exemplo. Um outro componente da atitude é o componente afetivo. O que é isso? É um sentimento pró ou contra o objeto social. O componente afetivo é o componente mais característico da atitude, e há uma congruência entre o componente afetivo e cognitivo, de tal forma que quando um é alterado, o outro se modifica. Por exemplo, vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que gosta muito de cozinhar, né? E ela sempre cozinhava para namorada, para namorado no relacionamento. E isso acontecia com frequência, né? E essa pessoa vai lá e termina esse relacionamento, né? Pode ser que ela associou esse cozinhar com o relacionamento de tal forma que ela também muda a atitude dela em relação ao cozinhar. Ela começa a ter menos vontade de cozinhar, né? E começa a comer fora mais, né? Então a gente tem uma mudança de atitude devido a uma mudança afetiva, né? Então o componente afetivo tem de estar em coerência com o componente cognitivo e com o componente comportamental. Se é uma mudança do componente afetivo na atitude, é uma mudança, realocação dos outros componentes. Por último, o último componente é o componente comportamental. As atitudes criam um estado de prontidão para a ação, que, quando combinadas com uma situação específica, têm um comportamento coerente com a atitude. Assim, as atitudes podem ser consideradas bons preditores de comportamento manifesto. Então, a gente tende a ter comportamentos de acordo com nossas atitudes. Se eu gosto de música clássica, eu vou procurar ouvir música clássica. Se está tocando alguma coisa que não é música clássica e tudo mais, pode ser que eu me afaste desses lugares onde não toca música clássica, né? Se eu tenho uma atitude pró cotas sociais, eu vou votar no candidato que defende isso, né? Então, de maneira geral, a gente tem uma coerência do comportamento com a atitude. Às vezes, pode ser que em certas situações a gente não demonstre, não se comporte de acordo com a atitude. Por exemplo, se eu tenho uma atitude favorável às cotas raciais, mas eu estou numa mesa e todo mundo é contra e eu não me sinto confortável, me sinto constrangido, pode ser que eu não demonstre esse comportamento, eu não fale da minha opinião, né? Nem sempre há uma coerência completa entre o comportamento e os outros componentes da atitude, mas em geral a gente tende a manifestar o comportamento de acordo com os outros componentes da atitude, com o componente cognitivo e o componente afetivo, né? Existe uma certa prontidão para a gente ter o comportamento favorável de acordo com a atitude, né? Pode ser que por constrangimentos locais ou por outras situações locais eu não manifesto, mas lá dentro de mim existe uma tendência a querer manifestar esse comportamento. Tudo bem? Valores. O que são valores? Valores são categorias gerais dotadas de componentes cognitivos, afetivos e comportamentais, diferentes da atitude e sua generalidade. Muitos valores são derivados, muitas das atitudes são derivadas dos valores e, por sua vez, recebem influência da cultura. O que são valores? Por exemplo, muitos dos valores que a gente tem são retirados, às vezes, de religião, de posições políticas, né? Valores são mais centrais que as atitudes, né? E são de maneira geral mais genéricos. Por exemplo, eu posso ter como valor ajudar as outras pessoas, né? Ser gentil, ser solidário, né? E isso pode embasar diversas coisas
minhas atitudes. Eu posso ter como valor o enriquecimento pessoal, né? O ter acesso a bens e serviços de qualidade, né? E aí isso pode também me levar a diversos outros comportamentos, né? Outras atitudes, né? Então, valores são mais centrais, né? São valores centrais que derivam como se fosse uma árvorezinha outras atitudes. Tudo bem? Tem um estudo com Schutz que é muito interessante, que ele classifica os valores em um eixo de 4 pontos. Né? Em um dos eixos estaria a abertura, mudança, e o outro seria conservação. O que é abertura, mudança? Abertura, mudança é uma tendência de se abrir ao novo, ao diferente, né? Em se modificar, em que deixar que as coisas se modifiquem. E o de conservação é de manter as coisas como estão, de não conhecer coisas novas, tentar se preservar, né? Outro eixo seria da autopromoção e da autotranscendência. O que é autopromoção? A autopromoção tem a ver com as coisas que eu faço para mim mesmo, né? Para minha individualidade, né? Só eu como sujeito ou pessoas próximas de mim. A autotranscendência tem a ver com solidariedade, se importar com o outro, né? Com um certo autossacrifício, né? De maneira geral. Então, de acordo com a tendência do indivíduo, ele vai ter mais valores relacionados a algum ponto desse eixo, né? Então, se a gente tiver mais para cá, a gente vai valorizar, por exemplo, a estimulação, o hedonismo, a autorrealização. Do outro lado, a gente vai ter uma maior tendência à benevolência, conformidade, tradição, segurança e etc. Qual que é a importância da pesquisa do Schutz? Schutz não, do Schwartz, né? Por que eu coloquei Schutz? Schwartz, o nome do pesquisador. Que dependendo de onde que eu estou aqui, quais valores que eu tenho aqui, eu posso predizer quais são os outros valores desse sujeito. Por exemplo, se eu conheço um sujeito que gosta muito de viajar, né? Está sempre viajando para a Índia e tudo mais, gosta de conhecer coisas novas, talvez ele não queira fazer, por exemplo, alguma coisa mais relacionada à conservação, à segurança, à tradição. Talvez eu não seja uma pessoa muito religiosa, principalmente as religiões mais conservadoras, né? Se por outro lado, eu conheço uma pessoa que ela faz trabalho voluntário, no trabalho ela está sempre disposta a ajudar, talvez ela não seja uma pessoa muito hedonista, né? Que valorize o próprio prazer, que busque prazer nas coisas, né? Então, dependendo da onde que eu vejo um valor de uma pessoa de algum dos lados desse eixo, eu posso predizer um valor ou outros valores que talvez estejam próximos. As pessoas têm a tendência de ter outros valores próximos nesse eixo, de maneira geral. Certinho? Então, por hoje é só, pessoal. Leiam o texto, façam perguntas, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.